perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Deus, a tua palavra foi lida, aplica a tua palavra em nossas vidas e nossos corações, ó Pai. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, aqui nesse texto fala da igreja primitiva, e você sabe que nós vivemos em uma época, e eu quero meditar essa noite com os irmãos, o que Deus espera da igreja do século 21, o que Deus espera de nós, a igreja do século 21, sabe, irmãos, o mundo, a sociedade, ela espera uma igreja de acordo com o gosto dela. A verdade é essa. As pessoas querem uma igreja do prazer delas, não é a igreja de Deus. Agora nós vamos então o que Deus espera da igreja do século 21. Baseado nesse texto, a Bíblia diz aqui: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então a igreja primitiva, quem se arrolava, se congregava na igreja, permanecia embaixo da doutrina dos apóstolos. Eles não inventavam doutrina, eles não queriam algo de acordo deles, era a doutrina dos apóstolos que era estabelecida, e eles perseveravam exatamente unânimes nessa doutrina. Irmãos, hoje a sociedade moderna, ela espera uma igreja com os prazeres dela, para o gosto dela, mas a igreja, ela é uma igreja de Deus. Então veja bem, olha, o que a igreja tem que fazer para combater os males que tentam fazer com que a igreja se torne exatamente aos padrões humanos? Porque a igreja é uma instituição divina, irmãos. A igreja é uma instituição divina. A igreja, como diz Paulo em Efésios capítulo 3, a multiforme sabedoria de Deus oculta em Deus desde a fundação do mundo. A igreja é uma instituição divina que não pode ser movida pelos padrões humanos. Não, quem direciona a igreja é Deus. Os padrões da igreja é dado por Deus. A igreja é de Deus. Então veja bem, quando a gente vê dentro desse texto da Bíblia Sagrada, o que Deus espera da igreja do século 21? Em primeiro lugar, olha só, Deus espera uma igreja viva que transmita vida. Agora, no conceito nosso, a igreja viva é a igreja que pula, que grita, que dá glória a Deus. Não é isso, irmãos. Igreja viva é uma igreja movida pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. Olha, uma igreja viva é uma igreja que tem o Espírito Santo em ação e que transmite a vida. Jesus falou assim: a minha palavra é Espírito e é vida. Irmão, se a igreja não tiver o Espírito Santo agindo nela, ela nunca vai levar a palavra às pessoas que necessitam de uma palavra de salvação, ou uma palavra de temor, uma palavra de amor, ou uma palavra veja bem, de sentimento profundo, de introspecção. Não vai, porque a igreja tem que estar viva para transmitir vida. Algo morto, irmãos, o salmista diz: olha, os mortos não louvam o Senhor. Então a primeira coisa que Deus quer dessa igreja, que Deus espera da igreja do século 21, é que seja uma igreja viva que transmita a vida. Porque, irmãos, não é uma igreja nos padrões, porque hoje se coloca a igreja, veja bem, hoje se baseia a igreja por aquilo que ela tem, que ela possui. Então, se ela tem 1000 membros, ela é uma igreja boa. Se ela tem 3.000 membros, ela é uma igreja excelente. Se ela tem 3.000
membros, 10 mil membros, então ela é uma igreja excepcional. Não é isso que Deus conta no século 21. Deus conta com uma igreja viva que transmite vida. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia Sagrada nos diz uma coisa muito importante, irmãos, aqui: e perseverava os apóstolos na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja bem, o que uma igreja viva possui, o que ela tem? Primeiro, ela fica submissa à palavra de Deus, ela vive de acordo com a palavra de Deus, ela transmite não o que ela pensa ou o que ela acha, mas aquilo que a palavra de Deus determina, aquilo que a palavra de Deus exige que ela pregoe. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, veja bem, outra coisa que nós vemos aqui, e na comunhão existia koinonia, existia o que? Um ajuntamento de ideias, de princípios. E é interessante, irmãos, que hoje cada um pensa de um jeito, cada um prega de um jeito, cada um vive de um jeito, mas aqui não. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão existia um relacionamento de interação, todo mundo pensava igual. Por que hoje cada um pensa diferente e cada um prega diferente? Porque não existe o fundamento da doutrina dos apóstolos. E Paulo escreveu nos Efésios, capítulo 2, verso 20, diz que nós estamos alicerçados no fundamento dos apóstolos, dos profetas. Então isso aqui tem que perseverar. Não existe uma comunhão espontânea, ou uma comunhão, coisa bem expandida da igreja, porque não existe o que? Não existe a perseverança na doutrina dos apóstolos. Sem alicerce bíblico não existe comunhão, irmãos. Pode existir amizade, mas comunhão não existe. Existe uma diferença muito grande entre comunhão e amizade. Tem igrejas que ela tem um carisma de amizade, então você chega lá, as pessoas te abraçam, te beijam, aquela coisa toda. É uma amizade até certo ponto verdadeira, mas na maioria das vezes é fingida. Agora aqui na Bíblia fala que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, quer dizer, tinha o ensinamento, então tinha o relacionamento. Esse relacionamento é uma consequência da doutrina, do ensinamento da palavra de Deus. Eles pensavam igual, eles eram chamados de cristãos porque eles tinham todos os mesmos propósitos, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. E Paulo diz aqui, perseveravam os apóstolos no partir do pão, quer dizer, na Santa Ceia. Nos domingos eles perseveravam, todos estavam juntos. Por que isso? Porque eles tinham exatamente a base do ensinamento do Senhor Jesus Cristo, e agora eles tinham exatamente uma comunhão, e eles todos domingos ministravam a Santa Ceia, esperando a volta do Senhor. Mas não era só isso, não. A Bíblia diz que eles perseveraram também nas orações, eles estavam unidos orando. Então, quando nós olhamos para a igreja do século 21, o que Deus espera dessa igreja é que isso volte a reinar no nosso meio. Então veja bem, hoje os cultos que mais chamam a atenção são os cultos exatamente de quem? Dos grandes medalhões. São os cultos onde o louvor é feito por uma banda de nome, onde o pregador que prega é o pregador que tem um renome. Então esses são chamados os eventos gospel, os eventos marcando o evangelho. Mas Deus não quer isso. Deus quer uma igreja do século 21 dentro desse padrão da igreja primitiva, onde exista um relacionamento pessoal envolvido pelo Espírito Santo de Deus, uma igreja viva que transmita a vida, onde todos têm o mesmo sentimento, o mesmo propósito, a mesma determinação. Então, irmãos, isso é a igreja que Deus espera do século 21. Mas quando nós vemos exatamente aqui agora, no verso 43, diz que em cada alma havia temor. Não existe temor a Deus, primeiro, sem Bíblia Sagrada. Irmãos, as pessoas confundem temor, muitas vezes, temor a Deus, com tremor. Tenho medo. Sabe aquela criança que tem medo do pai e da mãe, mas apronta escondido? Não adianta nada. Tem medo
igreja? Deus quer da sua igreja que ela esteja alicerçada na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, das orações. Por quê? Porque vai existir o quê? Vai existir temor. Temor aqui é reverência, é respeito a tudo que Deus determinou. Não é simplesmente eu ficar tremendo na presença de Deus. Olha Deus, como aquele camarada sabia que o Senhor é um Deus que não leva em consideração as coisas. Então eu peguei o meu talento, escondi, porque eu sei que o Senhor vai cobrar. Servo malvado, por que você não colocou pelo menos no banco? Você tinha temor, mas você não fez a coisa como deveria ser feita. Não é esse o temor, não, irmãos. Temor a Deus é reverência com gratidão. Temor a Deus aqui é reverência com gratidão. Eu tenho temor, eu reverencio a Deus e sou grato a Deus pelo que Ele fez por mim. É isso que Deus espera da sua igreja. Não é ficar temendo de Deus, mas não tem reverência, não tem gratidão a Deus. Irmãos, gratidão a Deus, ser grato a Deus é o nosso dever. Por quê? Irmãos, a lição de hoje, escola dominical, a missão do Filho de Deus, o que Jesus fez por mim e por você, irmãos. Se a gente parasse 5 minutinhos por dia para pensar, meu irmão, nossa vida cristã era uma outra vida cristã. Então diz aqui, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. É interessante que todo mundo quer ver sinais e maravilhas, mas ninguém quer viver o Evangelho. Todo mundo quer ver, né? Todo mundo quer ver sinais, quer ver maravilhas. Até eu que sou mais novo não quero. Mas sem uma coinonia, sem uma comunhão, não vai existir nunca, irmãos. A não ser que o Senhor Jesus Cristo desça lá dos céus lá e venha aqui no nosso meio aqui fazer os sinais e maravilhas. Porque do contrário, a igreja, para existir sinais e maravilhas, tem que ter exatamente isso aqui. Do contrário, não vai existir nunca. Irmãos, olha aqui, olha. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e cada alma havia temor. Então existia agora uma reverência, uma gratidão, um respeito. Aí muitas maravilhas, sinais se faziam pelos apóstolos. Por quê? Existia uma interação de ideias e um ajuntamento de mente pensante no mesmo propósito. Quer dizer, as pessoas, irmãos, iam buscar aquilo que estava determinado na palavra de Deus. Irmãos, hoje se chegar uma pessoa e falar assim: olha, traz um paralítico para a igreja para Deus curar. Eu vou levar nada? Deus não vai curar? A pessoa não tem fé que Deus cura. Quem cura não é a igreja, não é pastor, não é você. Quem cura é Jesus Cristo, é o Senhor que cura. É o nome do Senhor que está exaltado sobre os céus e a terra. Em meu nome expulsarão o demônio, em meu nome expor a mão sobre os enfermos, serão curados. Quem cura é o nome do Senhor, irmãos. Mas nós não acreditamos mais nisso. Ninguém acredita mais nisso, não. Irmãos, traga os paralíticos para quê? Para Jesus curar. Traga os cegos, irmãos. Deus cura, irmãos. Por que curava? Porque existia exatamente um agrupamento de pessoas com um propósito definido. Olha o que diz aqui o verso 44: e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Existia exatamente um grupo coeso. Irmãos, diante disso, eu quero falar nesta noite sobre esse tema. O que Deus espera da sua igreja no século 21 é que no momento em que existe esse Espírito agindo em nosso meio, existem 4 tipos de relacionamento. Quando existe essa unidade, essa interação de ideia, esse Espírito agindo no nosso meio, existem 4 tipos de relacionamento na igreja. E é isso que precisa nessa igreja do século 21. Em primeiro lugar, o relacionamento com Deus. A igreja está focada em Deus. O propósito da igreja é adorar a Deus, é louvar a Deus, é ouvir a palavra de Deus, é pregar a palavra de Deus, é viver uma vida com Deus, é um relacionamento íntimo com Deus, é buscar a Deus acima de todas as coisas. Irmãos, hoje, irmãos, infelizmente as pessoas não estão preocupadas com isso.
estão preocupadas cada um consigo. Então existe primeiro nessa igreja do século XXI para Deus, que o que Deus espera de nós é que exista um relacionamento com Ele. Por quê? Em primeiro lugar, irmãos, uma igreja para ter relacionamento com Deus, ela precisa perseverar na Bíblia Sagrada. Irmãos, em primeiro lugar, diz aqui é perseverar na Bíblia Sagrada e perseverar no doutrina dos apóstolos. O relacionamento com Deus começa exatamente com a palavra. Jesus falou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus falou em João 15:3: nós estaremos pela palavra que eu tenho falado. A palavra de Deus é o princípio do nosso relacionamento com Deus, irmãos. Mude a sua maneira de pensar, que sem a palavra de Deus você consegue ter um relacionamento com Deus. É impossível, irmãos. Deus tem compromisso com a palavra dele, não tem compromisso com a minha palavra nem com a tua. Ele tem compromisso com a palavra dele. Deus falou: a minha palavra não voltará para mim vazia, antes fará que me apraz. E Deus tem um compromisso com a palavra dele, irmãos. E tem uma coisa, irmãos, se tem uma coisa que Deus zela, é pela palavra. Ele chamou Jeremias e falou: Jeremias, vem cá, o que você viu aí, Jeremias? Uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Velo pela minha palavra para cumprir. Então esse relacionamento com Deus começa pela palavra de Deus. Então perseverar no doutrina dos apóstolos, na comunhão. Então a igreja agora, quando persevera na doutrina dos apóstolos, automaticamente vem a comunhão. Essa comunhão vem através do quê? De uma iluminação divina, irmãos. Deus agora, através da palavra, ilumina a mente das pessoas. Essa iluminação agora abrange todos. Então todos passam agora a ser contempladores. Irmãos, o que falta hoje nas igrejas do século XXI não são adoradores, mas são adoradores contempladores, aquele que para como o salmista, Salmo 84, e diz assim: olha, o pardal encontrou casa onde ninguém tinha para mim para si, mas eu, Senhor, encontrei os teus altares, Senhor meu, Deus meu. E ele diz: quão amados são os teus tabernáculos, ó Deus. Ele começa a contemplar, ele é um contemplador. Hoje se fala muito em adoração, se fala muito em louvor e gratidão, mas o adorador, ele tem que ser um adorador que contemple a Deus, iluminado pelo Espírito de Deus, irmãos. Mas, irmãos, como é difícil a gente colocar isso na cabeça das pessoas. Então esse relacionamento com Deus começa pela palavra, vem pela iluminação do Espírito Santo através da palavra, porque o Espírito age através da palavra de Deus. E quando o Espírito age pela palavra de Deus, ilumina a nossa mente, irmãos, a coisa muda. Então essa igreja agora, diz aqui, perseverava nos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, tinha coinonia, e agora passa a ter uma outra coisa que o Espírito faz: oração. Ninguém é obrigado a orar. As pessoas oram voluntariamente, as pessoas têm prazer em orar, as pessoas têm prazer em louvar, as pessoas têm prazer em estar na casa do Senhor. Irmãos, eu não sei o que aconteceu com esse evangelho do século XXI. Aliás, eu sei porque eu escrevi no meu livro sobre liderança cristã o princípio do capeta, o morcegão. Ele ensinou o seu aprendiz cupim, queria fazer a igreja pegar extintores enquanto o barco estava afundando. Ao invés de pegar os remos para remar contra a correnteza, ia pegar extintor para apagar fogo, trocar ao meio de salvação. E hoje está acontecendo isso, as pessoas estão trocando o meio de salvação. Hoje a salvação não é mais pela doutrina dos apóstolos, nem pela comunhão, nem pela oração, né? Não é por mais nada disso, não, é pela metodologia humana. Então o que acontece? A igreja, nesse relacionamento com Deus, vem através da palavra, vem através da iluminação do Espírito Santo, da palavra. E agora essa igreja ora, é uma igreja que tem o princípio do seu relacionamento com Deus, é através da oração. O que é oração? Oração é falar com Deus. Irmãos, você fala com Deus andando, você fala com Deus trabalhando, você fala com Deus dirigindo, você fala com Deus
a irmã cozinhando, lavando, o irmão trabalhando, ele fala com Deus, ele está orando em qualquer momento. É por isso que Paulo fala lá em Tessalonicenses 5, orai sem cessar. A igreja do século 21 não é para ter determinados dias de oração. Olha, irmãos, este ano vamos fazer 21 dias de oração. Amém, irmãos. Mas a oração não é estipulado pelo tempo ou pelo espaço. A oração na Bíblia Sagrada é uma coisa contínua, é uma coisa que acompanha a vida cristã. Oração e santificação não são momentos, é uma vida, acompanha a vida cristã, tanto a oração como a santificação. Então não são momentos, mas o que acontece hoje nessa igreja do século 21, e que Deus espera dessa igreja do século 21, é que nós venhamos a orar constantemente e não periodicamente. Hoje existe, as orações periódicas, hora de manhã e hora à noite. Não, irmãos, hora de manhã, hora ao meio-dia, e hora à tarde e hora à noite, porque senão a coisa complica. Deus espera isso da igreja do século 21. Então veja bem, outra coisa que nós vemos nesse relacionamento com Deus, irmãos, é que diz aqui, olha, cada alma havia temor. Então essa igreja agora é uma igreja que adora a Deus. É uma igreja que, ao invés de ser omissa, ela é uma igreja que adora, contempla a Deus de uma maneira diferente, esplendorosa. É interessante que no nosso cenário existem vários hinos que falam sobre essa questão da adoração, do adorador e de contemplar a Deus nesse relacionamento com Deus. E no hino 96 que nós cantamos muito aqui, que diz: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Você já parou para pensar nessa frase? Nesse momento de adoração, de contemplação, que você para assim e fala assim: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado paro a pensar no teu grandioso ser. Você já parou para pensar o que você está cantando? Olha, você parou, você está dizendo assim: olha, eu parei, pensei e agora estou te adorando. É essa igreja que Deus espera no século 21. Essa igreja não é uma igreja mística, não é uma igreja influente na sociedade ou afluente da sociedade. Não, Deus não espera essa igreja, não. Essa igreja é compromissada com as tradições humanas. Deus quer uma igreja diferente, uma igreja que seja viva, que transmita vida de uma maneira diferente. Por quê? Porque Deus quer ser glorificado. Hoje as igrejas que são afluentes ou influentes na sociedade são compromissadas com a sociedade, não são compromissadas com Deus. Não é essa igreja aqui de Atos dos Apóstolos que nós vemos aqui. Então essa igreja agora é a igreja que ela adora a Deus, mas adora a Deus de uma maneira, irmãos, diferente. Hoje existem igrejas que elas podem ser até amadas na adoração, mas quando a igreja está nos padrões da Bíblia Sagrada, essa igreja se torna simpática a todos. Aqui no versículo 47 diz aqui, olha, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Quer dizer, todo mundo que ouvia e via essa igreja se simpatizava com a igreja. Irmãos, aonde está essa verdade hoje? Se nós conseguíssemos agradar pelo menos 20% daquelas pessoas que nos ouvem, e que nos vê como igreja, já seria uma grande idade de Deus. Então, essa igreja é uma igreja que ela se torna simpática a todos. Por quê, irmãos? Porque ela é uma igreja que está embasada e fundamentada na doutrina de Deus. Para nós sermos simpáticos ao mundo, não é se tornar igual ao mundo, como muitas pessoas estão apregoando e crendo. Não, a lei da física é bem clara. Dois corpos iguais não existe atração. Para existir atração tem que ser corpos diferentes. Quando a igreja se torna com o mundo, ela se torna mundanizada e
e ela passa a ser agradável ao mundo e não contra o mundo. A igreja tem que ser contra os princípios do mundo para atrair o mundo para si e não para ser atraída para o mundo. E aqui agora a coisa complica, porque se nós quisermos, irmãos, as conversões das pessoas não são pelos padrões delas, mas pelos padrões de Deus. Conversão é mudança de atitude, é mudança de direção, é mudança de rumo, é mudança de vida. Hoje, irmãos, existem muitas igrejas que não pregam mais sobre a conversão, mas Deus quer uma igreja do século 21 que pregue a conversão, um novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo, um Jesus que virá buscar a sua igreja santa, imaculada, uma igreja que irá morar eternamente com Ele nos céus. É isso que Deus quer da igreja do século 21. Não é uma igreja que propaga o evangelho da liberdade cristã, porque hoje se prega muito a liberdade cristã. Olha, você é cristão, você tem liberdade para fazer o que você queira, irmãos. Não é isso que nós vemos aqui, não. Perseverar no dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão, em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos que criam tinham o mesmo propósito, e diz aqui o verso 45: vendia suas propriedades, fazendo e repartir com todos, sempre cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, a coinonia era completa. Então, irmãos, primeiro relacionamento que essa igreja viva, que Deus quer no século 21, traz relacionamento com Deus. Irmão, nós podemos hoje ter até amizade com Deus, somos amigos de Deus, mas o nosso relacionamento é periódico. Às vezes é de manhã, às vezes é à noite, às vezes é no culto. Não é relacionamento como uma igreja primitiva que tinha um relacionamento constante. Nós estamos perdendo muito, quem perde somos nós, não é Deus. Segundo tipo de relacionamento que existe e que Deus requer da igreja do século 21 é um relacionamento com a palavra dele. Primeiro, esse relacionamento com Ele, através da palavra, mas agora um relacionamento absoluto através da palavra de Deus. Irmãos, quando a gente olha para a igreja do século, do primeiro século, a igreja primitiva, olha o que diz o verso 46 aqui, verso 46: e perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão de casa, comiam juntamente com alegria e no coração. Perseverando unânimes todos os dias. Então essa igreja, ela perseverava na doutrina, ela tinha aquilo como princípio fundamentado e seguia a regra. No século 21, Deus quer uma igreja que persevere na doutrina dele. Mas infelizmente, irmãos, olha o que eu estou dizendo para vocês e para todos que vão ouvir essa mensagem. Infelizmente, no século 21, tem muitas igrejas que estão ouvindo a doutrina do líder, não é a doutrina dos apóstolos, não é a doutrina de Jesus Cristo, é a doutrina do líder. Não é essa igreja que Deus quer. Deus quer uma igreja que tenha relacionamento com a palavra, como diz aqui o verso 46, e todos, veja bem, e perseverando todos os dias no templo. Olha diz o verso 42, perseverando no dia dos apóstolos, tinham perseverança na doutrina de Deus, na doutrina da Bíblia Sagrada. Irmãos, a Bíblia Sagrada, existem 11 doutrinas básicas: doutrina de Deus, doutrina de Jesus Cristo, doutrina do Espírito Santo, doutrina dos anjos, doutrina do homem, e tantas doutrinas que se dividem em aproximadamente 711 artigos, que para nós conhecermos um pouquinho disso, nós temos que estudar um pouquinho só, o basiquinho de tudo. 7 anos e 4 meses, no mínimo 1 hora por dia, sem interrupção, para a gente conhecer um pouquinho. E muitas vezes, irmãos, a pessoa lê a Bíblia uma vez por semana ou só no culto. Como é que nós vamos ter um relacionamento com Deus? Como é que essa igreja vai impactar o século 21, que é um século que está, veja bem, aferido aos princípios da metodologia humana?
do universalismo, né, cristão, como é dito, que tudo é Deus, e tudo agrada a Deus, e tudo é de Deus, todo mundo é de Deus, e todo mundo é salvo. Não, irmãos. Se nós não tivermos perseverança na doutrina dos apóstolos, na perseverança na doutrina bíblica, irmãos, nós não vamos impactar o século 21, não, irmãos. Vamos tirar o cavalo da chuva, não vamos impactar, não. Porque esse relacionamento com a palavra de Deus, então a igreja, ela estuda a palavra para propagar a palavra. Ela conhece a palavra para falar da palavra. O que acontece hoje é que muita gente, irmãos, pregando o que não sabe, o que não conhece, irmãos. É por isso que Paulo diz lá em Filipenses, e o Senhor Jesus fez em Apocalipse capítulo 21, os cães ali não é cachorro, não é cachorro não. Cães ali são os falsos pregadores, são os pregadores mentirosos, enganadores, que não conhecem a palavra, que prega que os outros pregam, que prega que os outros entendem como pregação certa, e a pessoa prega, está falando o que os outros fazem. Então, veja bem, Deus quer uma igreja que persevera, que estuda a palavra, que persevera na doutrina, que tenha unidade de propósito da doutrina, que tenha harmonia com a palavra de Deus. Harmonia com a palavra de Deus, quer dizer, tem sintonia com a palavra de Deus, gosta de ouvir. Jesus falou que quem é de Deus ouve a palavra de Deus, irmãos. Quem não é de Deus não gosta de palavra, irmãos. A igreja do século 21 tem que acordar que o louvor é bonito, Deus habita nesse louvor, o louvor dos querubins é verdade, mas o que Deus quer na igreja do século 21 é que seja uma igreja, irmãos, que ela tenha uma harmonia com a palavra de Deus, que todas as pessoas parem para ouvir a santa e bendita palavra de Deus. Nós lemos o texto lá de Esdras, de Neemias, quando fizeram lá aquele, né? Esdras fez aquele púlpito lá, subiu lá e pregou a palavra, e chovia, e o povo ouviu a palavra com gratidão. Diz a história dos avivamentos aí, que os grandes pregadores dos anos de avivamento pregavam sermão de 3, 4 horas. Se um pregador pregar 1h30 hoje na igreja, todo mundo vai embora reclamando. Spurgeon pregava no mínimo, ele pregava 3 horas no sermão dele. Era 4 horas geralmente o sermão do Spurgeon, e todo mundo parava para ficar ouvindo. É esse tipo de igreja que Deus quer hoje no século 21. As pessoas estão enfadadas, com os ouvidos enfadados de ouvir bobagem, ouvir besteira, mas Deus quer levantar homens e mulheres para pregar a palavra de Deus, para desentupir o ouvido dessa sociedade perversa. Dá nojo você ouvir. Batemos um outro novo recorde agora. Sabe, sexta-feira saiu lá, olha, saiu a divulgação, mês de junho de 2014. O roubo na cidade de São Paulo houve um acréscimo de 38%, como se fosse grande coisa. Isso é uma vergonha. Aumentou 38% o roubo em São Paulo. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, que Deus levante homens e mulheres compromissados com a palavra de Deus, para mudar essa história, irmãos, porque só a Bíblia Sagrada, irmãos, tem poder para mudar essa história, irmãos, como mudou nos anos de avivamento na Inglaterra, na Europa. A Inglaterra era um país de prostituta e de bêbado, mas através dos irmãos Wesley e de Rutherford mudou numa potência mundial pela palavra pregada, pela palavra que impactava as pessoas. Mas nós, irmãos, estamos achando que tudo vai acontecer sobrenaturalmente. Deus vai mandar do céu os anjos pregar. Não, irmãos, não peça para Deus fazer isso não, porque se os anjos vierem pregar, meu amigo, vou dizer uma coisa para você, hein? Vai ser pescoço que vai rolar doidado, porque o anjo tem negócio, não tem dó de ninguém não. Que Deus mandar fazer, ele faz mesmo.
Mas Deus é amor, mandou o homem pregar o evangelho para que Deus seja glorificado. Então o primeiro relacionamento é com Deus através da palavra. O segundo relacionamento é com a palavra, Deus estudar e viver e interagir através da palavra. Terceiro relacionamento que Deus exige na igreja do século XXI, essa igreja que tem a vida, transmite a vida, é o relacionamento com o próximo. Irmãos, quem é o nosso próximo? São os nossos irmãos que convivem conosco. Diz aqui o versículo 44, 45, todos que Cristo estavam juntos e tinham tudo em comum. Esse relacionamento, essa interação, esse princípio da igreja primitiva não pode ser perdido pela igreja do século 21. Mas infelizmente, irmãos, a igreja tem perdido esse tipo de relacionamento. Então a igreja, ela não é uma igreja que se divide em propósitos, ela se divide exatamente em pensamentos, ela se divide exatamente, veja bem, em adoração e adoradores, e isso e aquilo. Não, a igreja, ela tem um relacionamento mútuo entre todos, desde o pastor até o membro mais simples da igreja. Hoje existem os escalões, né? Existe hoje as lideranças que estão lá em cima e o resto é. Não, irmãos, essa não é a igreja de Deus, essa não é a igreja que Deus quer no século 21, não. Deus quer uma igreja de igualdade de todos, porque Ele não faz acepção de pessoas. Hoje existe um líder que não se contamina com os liderados. Que igreja é essa? Não é a igreja de Cristo, não é a igreja de Deus, não é a igreja de Atos Apóstolos, não é a igreja de Deus, não. Então a igreja, ela é uma igreja que vive exatamente esse relacionamento, sem hipocrisia, sem maldade. Irmãos, se nós não tomarmos cuidado, a primeira coisa que o nosso próprio eu faz, é sermos hipócritas. Talvez você nunca foi hipócrita, talvez, né? Não sei. Mas quantas vezes nós chegamos com a maior cara de pau, como hipócrita de primeira linha diante de Deus? Você não quer orar, você não quer ler a Bíblia, você não quer ir ao culto, mas você vai fazer tudo isso por uma imposição, ou por um costume, por uma tradição. Isso é hipocrisia. Ai meu Deus, estou com sono, mas tem que orar. Aí ora, faz aquela oração que, né? Aí eu vou ao culto, sabe, eu tenho que ir no culto, se eu não for, né, que vão falar de mim, né? Irmãos, Deus não quer essa igreja no século 21. Deus quer uma igreja, um relacionamento genuíno com Ele e com o próximo. Deus quer essa igreja, uma igreja sincera, uma igreja sem hipocrisia. Hipocrisia, irmãos, hipócrita não é só nas grandes coisas. Hipocrisia, a maior hipocrisia que existe é hipócrita consigo mesmo e com Deus. Você não quer fazer uma coisa e faz em nome de alguém ou porque alguém está de olho em você. Isso é hipocrisia, irmãos. Isso é hipocrisia. Isso é fingimento, é mentira. É mentir para você mesmo. Deus não quer isso, não. Então essa igreja, esse terceiro relacionamento com o próximo, é a igreja de Atos Apóstolos que tinha exatamente tudo em comum. Essas pessoas, todos que Cristo estavam juntos. Então o que acontecia? Eles faziam as coisas de comum acordo e faziam as coisas voluntariamente. Diz que vendiam as suas propriedades e davam, não estavam preocupados exatamente com o que eles possuíam, porque o que eles tinham muitas vezes eles pensavam que não eram deles, era o proveito de todos. Então o que existia? Então eles supriam a necessidade uns dos outros. Irmãos, eu não sei, olha os irmãos me perdoem, mas tem muitas coisas quando a gente começa a pensar isso aqui. Para que uma igreja quer fazenda? Para que uma igreja quer criação de boi? Para que uma igreja quer, vamos dizer, fábricas? Para que uma igreja, ela quer tantas coisas que eles têm por aí? Olha, a igreja, ela como instituição divina e como humana, ela é uma obra filantrópica. A igreja tem que investir então na filantropia.
O que é uma igreja baseada em Atos aqui, quando repartiu tudo? Então a igreja tem poder? Tem, para comprar uma fazenda? Não, vamos fazer um hospital, para ajudar exatamente quem necessita. A igreja tem poder? Então vamos fazer uma escola, os filhos dos crentes, para não estudar lá fora com as pessoas, se misturar. Tem poder? Então vamos fazer isso. Não, mas eu tenho dinheiro, eu vou fazer. Irmãos, não é isso que Deus quer da igreja, não. A obra filantrópica é uma realidade aqui em Atos Apóstolos. Eles faziam tudo em comum. Eles faziam agora, vendiam suas propriedades para o bem da comunidade. Agora, cada igreja, veja bem, estão preocupadas consigo, com seus líderes, e cada um mais desfrutando mais os benefícios que o outro. Eu recebi uma proposta de uma pessoa em 2002, dizendo para mim assim: olha, pastor Pedrosa, vem aqui comigo aqui que eu ganhei um cruzeiro aqui da minha igreja. Cruzeiro é a esposa, num navio aí, esses cruzeiros que ficam aí 6 meses em mar aí, viajando para lá e para cá, e eu vou ter que fazer essa viagem. Eu gostaria que o senhor irmão ficasse aqui na minha igreja, que ele tomasse conta aqui, ó. Aqui, ó, é o seguinte, ó, aqui fatura por mês tanto, mas se o senhor forçar um pouco, o senhor vai conseguir tirar muito mais do que isso. Eu falei: rapaz, isso era quase meia-noite, eu estava até dormindo, que levou o telefone para mim na cama, foi minha esposa. Falei: rapaz, eu vou orar a Deus. Mas orar a Deus, rapaz, isso é bênção de Deus. Falei: não, rapaz, eu vou orar a Deus. E eu dormi. Quando foi no outro dia que eu acordei pensando naquilo, peguei ninguém para eu falei assim: rapaz, eu não quero não, eu vou arrumar outro. Mas rapaz, você está recusando uma oferta dessa? Irmãos, Deus já não é mais o Senhor da igreja. O Senhor da igreja agora é o dinheiro. É o dinheiro. É o dinheiro, irmãos. Irmãos, quando você fala, irmãos, vamos orar a Deus para Deus falar, para Deus responder, muita gente não crê mais nesse relacionamento, não. Deus falou? Que negócio Deus falou? Como se Deus tivesse mudado. Não, irmãos, Deus não mudou. Deus quer que esse relacionamento com o próximo e com Ele esteja presente em nossas vidas, para nós ouvirmos a voz de Deus. Porque hoje a igreja do século 21 está embasada no final do século passado, onde perdeu a direção de ouvir a voz de Deus. Hoje fala-se muito que Deus falou, quando Deus não falou nada. Deus falou e Deus não falou nada. Deus fala pela palavra dele, e Deus fala através do seu Espírito Santo. E o quarto relacionamento que Deus quer dessa igreja do século 21 é o relacionamento, veja bem, nos padrões da palavra de Deus, para que o mundo veja que nós somos testemunha dele. Deus quer exatamente que a igreja do século 21 seja testemunha dele. Atos 1:8, Jesus falou: e sereis testemunha. Aquela palavra testemunha, muitas vezes tem alguns comentaristas do grego que dizem exatamente que aquela palavra quer dizer: sereis meus substitutos. A igreja do século 21, Deus quer que essa igreja seja uma igreja, Deus espera que essa igreja seja uma igreja que seja substituta dele, de Jesus Cristo aqui na terra. Irmãos, misericórdia, 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 irmãos. Fazer o papel de Cristo. E Jesus falou assim: ó, se vocês crerem em mim e a minha palavra estiver em vós, tudo que vocês pediram, o Pai vai fazer, para que o Pai seja glorificado no Filho, né? E o Filho seja glorificado no Pai. E tudo que pedir em meu nome será concedido. Irmãos, esse relacionamento entre os discípulos de Cristo, a sua igreja, agora no século 21, nós vamos ser testemunha. Verso 47 diz aqui, olha: louvando a Deus que Ele dá graça a todo o povo, todos acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então esse relacionamento com o mundo
Exatamente esse relacionamento com a igreja, da igreja com o mundo, é um relacionamento de testemunha de Cristo. Hoje tem testemunha de Jeová, tem testemunha disso, testemunha daquilo, mas os testemunhas de Cristo, aonde estamos testificando de Cristo, irmãos? Aonde? Onde estamos testificando de Cristo? Por que isso, irmão? Quando nós somos testemunha de Cristo, automaticamente, conforme esse verso 47, nós atraímos as pessoas para Cristo. Essa atração é automática, porque a vida que você transmite, ela cativa a pessoa para viver aquela vida. Então, veja bem, isso gera o quê? Isso gera uma atração, isso gera exatamente um novo padrão de vida, e a pessoa vê agora na igreja uma diferença que somente a igreja do Senhor Jesus Cristo é exatamente a diferença desse mundo. Irmãos, o mundo procura unir todas as coisas e fazer com que todas as coisas se pareçam iguais, mas a igreja é a única instituição diferente, diferenciada e oposta a tudo que existe no mundo. Podemos, irmãos, achar que somos filhos de Deus, mas para ser filho de Deus tem que estar nos padrões da Bíblia Sagrada. Podemos achar que nós estamos fazendo o que Deus quer, mas se não estiver nos padrões da Bíblia Sagrada, nós estamos fazendo o que Deus quer. Concluindo, irmãos, qual é o benefício então que esta igreja vai trazer para o século 21? Essa igreja que Deus espera para o século 21. Quais os benefícios que ela vai trazer? Porque hoje se fala muito nisso, sobre benefício, sobre resultado, é isso? Qual o benefício que essa igreja vai trazer? Primeiro, instrução. As pessoas vão aprender o que é a igreja, as pessoas vão aprender o que é ser cristão, as pessoas vão aprender o que é ser salvo e como vive o salvo, porque as pessoas não sabem, estão iludidas, enganadas por uma ministração hipócrita, mentirosa, enganadora. Então a primeira coisa que essa igreja, que Deus espera século 21 vai trazer, é instrução. É o primeiro benefício que a igreja vai trazer, é a instrução, instruir as pessoas. Irmãos, nós estamos vivendo uma época, que é aquela época do rei Josias. Lembra lá em 2 Reis, quando o rei Josias ficou sabendo que tinha se achado, veja bem, lá as tábuas da lei, lá no templo, lá, o que aconteceu? Um grande reavivamento. Se não trouxermos a palavra de Deus para a igreja transpor a palavra de Deus para o mundo, não vai existir reavivamento, não vai existir, porque sem a palavra de Deus genuína não existe avivamento. Pode existir um monte de coisa, mas menos avivamento. Quem gera avivamento é a palavra de Deus, é a palavra da cruz que gera avivamento. Então o primeiro benefício da igreja, agora a igreja viva e ativa, que Deus espera para o século 21, é a instrução, é ensinar aos cristãos, ensinar a população, ensinar o mundo. Irmãos, eu estava assistindo um programa de televisão de uma igreja aí, irmãos, político discursando no púlpito, falando de Deus, pessoa que nem crê em Deus. Que negócio é esse, irmãos? Que negócio é esse? Irmãos, essa não é a igreja de Deus século 21 não, irmãos. Deus quer uma igreja diferente, uma igreja que se posiciona contra isso. Pastor, então nós vamos fazer uma reforma protestante? Não, nós vamos fazer a reforma não. A Bíblia, pode deixar por conta dela, prega a Bíblia que ela faz a reforma, deixa por conta dela. Ela faz a seleção das pessoas. Então o primeiro benefício que a igreja traz para o mundo é a instrução. Segundo, o benefício que a igreja traz quando vive o padrão de Deus, veja bem, ela causa um impacto, ela impactua as pessoas. Irmãos, você quer deixar uma pessoa pensando? Fale na realidade do que vai acontecer com a igreja aqui na terra. Fala a verdade para ela.
Mas se você sabia que a igreja cristã, ela pode deixar de existir hoje? Como? Ela pode deixar de existir hoje. Jesus pode arrebatar a sua igreja hoje. A pessoa vai ficar preocupada. Ou vocês não acreditam nisso? E ela pode deixar de existir na terra hoje pelo arrebatamento. Porque os que serão salvos após o arrebatamento vão se agregar à igreja depois de 7 anos. Ou não é assim? Vai se agregar à igreja depois de 7 anos, comprado pelo sangue de Cristo, mas vão se agregar à igreja depois de 7 anos da grande tribulação. Agora a igreja poderá de existir hoje na terra pelo arrebatamento. E você sabe se Jesus não vai arrebatar a igreja hoje? Quem sabe? Então veja bem, irmãos, a igreja, ela causa um impacto nas pessoas. Quando a igreja pega a verdade, ela causa um impacto nas pessoas, irmãos. Irmãos, quando nós começamos a ver a pregação daqueles homens que pregaram os anos de avivamento, o Dr. Lloyd Jones, o livro da editora Peça diz, está o título lá, Sermões do Ano de Avivamento. O que aquelas pessoas pregavam exatamente era a cruz e o arrebatamento. E se preparar, salvação, para as pessoas se preparar para o encontro com o Senhor. Mas irmãos, a igreja hoje do século 21, atual, a igreja comungante aí, não está preocupada com a salvação das almas e nem com a volta do Senhor. Mas a igreja que Deus conta para o século 21 é uma igreja que esteja preparada para levar almas à salvação e preparada para o arrebatamento da igreja do Senhor. Porque Deus quer essa igreja atuante, comungante, preparando vidas para habitar eternamente com o Senhor. E por último, irmãos, essa igreja é uma igreja que ela consegue fazer com que todos olhem para ela não como mais uma igreja, mas a igreja verdadeira, iluminada e viva pelo Espírito Santo de Deus. Convido você a ficar em pé. Amor.